Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Conexão. Bom dia a você que nos acompanha da sua casa ou você que está no seu expediente de trabalho. Bom dia também a você que está sintonizado no seu veículo, percorrendo a BR-262, dirigindo, mas sintonizado na Rádio FMZ. Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz. Esse é o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, instituída pela Lei nº 13.585 de 2017, que ocorre anualmente de 21 a 28 de agosto. Mais do que um marco legal, é um compromisso com o esclarecimento, o diálogo e a visibilidade. É uma oportunidade de mobilização social para aproximar a sociedade das múltiplas realidades vividas pelas pessoas com deficiência intelectual e múltipla, promovendo o enfrentamento do capacitismo e reafirmando que é dever de todos combater o preconceito, a discriminação e as exclusões históricas que ainda persistem. E neste ano de 2025, com o tema Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla propõe uma atenção à escuta dos desejos e das escolhas das pessoas com deficiência, ao respeito às diferenças e à criação de oportunidades reais. A inclusão só é plena quando há acesso, apoio e reconhecimento de todas as formas de expressão, faladas ou não. Inspirada no conceito biopsicossocial, a campanha reforça que a deficiência não está na pessoa, mas na interação com contextos que excluem. É nesse encontro entre sujeito e sociedade que surgem barreiras, mas também é possível surgir as oportunidades. A deficiência não define, ela não é um limite em si. O que exclui e limita são as barreiras sociais, atitudinais, comunicacionais e estruturais, que impedem a interação social e a plena participação das pessoas na vida em sociedade. Um corpo com impedimentos faz parte da natureza humana. Para falar mais sobre esse tema, sobre deficiência, sobre inclusão, nós recebemos aqui duas profissionais da APAI de Venda Nova do Imigrante. A Leandra Botassin Falqueto, que é fisioterapeuta, e a Bianca Roberta Moreira da Silva, que é fonoaudióloga. Leandra, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Conexão. Bom dia, Edésio. Muito obrigada pela oportunidade de deixar a gente vir aqui e falar um pouquinho sobre a nossa Semana Nacional. Você também, Bianca, bem-vinda à Rádio FMZ. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Certo, que bom ter vocês aqui para discutir esse tema tão importante. Mas antes disso, nós vamos para um rápido intervalo, mas é jogo rápido, daqui a pouquinho a gente volta no programa Conexão deste final de semana. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje vamos falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui a Leandra Botassin Falqueto, que é fisioterapeuta da APAI aqui de Venda Nova do Imigrante, e também a Bianca Roberta Moreira da Silva, que é fonoaudióloga também da APAI. Meninas, para começar nossa conversa então, o que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Bom, Edésio, a Semana Nacional ela ocorre todos os anos, né? Esse ano vai ser no mês de agosto, como de costume. Começou no dia 21 e vai até o dia 28. Ela visa o desenvolvimento de conteúdos, né, para conscientizar a sociedade sobre as necessidades desse público, além de promover a inclusão social e também combater o preconceito e a discriminação. Ou seja, ela é uma campanha de nível nacional, é uma iniciativa da FENAPAZ, e como de todo ano tem um tema, né? O tema desse ano é Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz. Muito bem.
Para a gente entender mais um pouquinho então do que se trata nessa iniciativa, Bianca, agora eu pergunto para você, o que é, né, a deficiência intelectual e múltipla? Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva são pessoas que vão apresentar dificuldades em interações sociais, de compreensão ou de raciocínio lógico. Já a pessoa com a deficiência múltipla, ela é caracterizada pela associação entre diferentes tipos de deficiência, como as intelectuais e as físicas. Muito bem, né? A Semana Nacional tem esse objetivo, né, de incluir, de conscientizar. E, Leandro, o que a gente pode dizer que é inclusão, né? E quais são os exemplos de inclusão que a gente pode dar para os nossos ouvintes? Então, Edésio, a inclusão ela é um direito de todos, ela não é um favor ou uma gentileza, mas é sim uma forma de garantir a dignidade dessas pessoas, igualdade e justiça, como que eu falei, um direito de todos. Reconhecer a diversidade como algo positivo e essencial, e a inclusão ela acontece quando todos têm acesso, apoio e as suas vozes, né, dessas pessoas são ouvidas, são respeitadas, são atendidas. Dentro da APAE, a gente tem um apoio especializado, né, que conta com atendimentos formados por uma equipe, né? E essa equipe, ela tem ali psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social e psicomotricista. São desenvolvidas ali dentro atividades que vão promover esse tipo de socialização, aumento dessa autoestima, né, da autonomia desses usuários. E a APAE, ela sempre visa a importância do vínculo entre a família e o profissional, fazendo sempre orientações para um melhor desenvolvimento daquele paciente usuário. E na sociedade, um exemplo, igual na parte de trabalho educacional, né, nas escolas, essas crianças elas contam com o apoio do AEE, que ele visa identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos, né, de acessibilidade para esses alunos com deficiência intelectual e múltipla, e também empresas que contratam essas pessoas para incluir elas no ramo de trabalho, no ambiente de trabalho. Aqui em Venda Nova a gente tem como exemplo o supermercado Pagoto, que temos alguns usuários que trabalham lá, né? Então essas ações promovem o respeito e também ajudam a combater o preconceito, além de incentivar outras pessoas a conviver, né, nesse meio, nessa diversidade. E além do que, um exemplo é a gente estar aqui hoje falando na rádio sobre isso, que está trazendo isso para o público, para as sociedades, para entender melhor sobre a inclusão, sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então a gente nota, Leandra, que o trabalho da APAE não é algo que deve, né, não é algo que fica restrito às paredes da APAE, né, algo interno. Pelo contrário, é algo também que visa essa inserção, essa inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, e a sociedade, por sua vez, tem a sua responsabilidade também de incluir, de respeitar, não é isso? Exatamente. Sim. A gente sempre tenta abrir, né, expandir esse trabalho da APAE, passar desses muros da APAE, né, para a sociedade, no caso aqui em Venda Nova, sempre estar ciente de como que é o nosso trabalho. E Bianca, já que nós estamos falando do papel da sociedade, né, qual que é a importância da conscientização na nossa sociedade? A sua importância é promover a inclusão social desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. Mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiência elas são capazes, independente da sua condição física ou mental. Com isso, a gente vai melhorando as relações sociais, seja com a família, amigos ou colegas de trabalho. Passamos a entender como nossas atitudes vão afetar esse próximo, tornando-nos mais empáticos e muito mais colaborativos com todos. E ainda dentro desse assunto, então, quais as adaptações que já existem para garantir que as pessoas com deficiência possam ser incluídas nas atividades? Nas escolas, como que eu já havia citado sobre o AEE, também tem as questões, né, que os professores sempre buscam, né, materiais adaptados para essas crianças, textos simplificados, imagens, né, que ajudam nesse aprendizado, além de objetos concretos para um apoio visual e tátil, né, além da presença de um profissional de apoio para auxiliar essa criança nas questões de comunicação, participação
participação e também nos cuidados. Já no ambiente, né, geral, físico, a gente ali no dia a dia, a gente tem como exemplo as rampas, cadeiras adaptadas, alguns elevadores, né, para cadeirantes, alguns corredores largos, né, que auxiliam essas pessoas. Isso são formas de incluir essas pessoas com deficiência em qualquer tipo de ambiente, pois os mesmos eles têm esse direito de estar presente nesses ambientes. E também, no caso de crianças autistas, né, proporcionar ambientes mais calmos, que evitam uma sobrecarga visual e sonora, pois essas crianças elas apresentam algumas sensibilidades relacionadas à audição e também sensibilidade visual. Agora eu gostaria que vocês falassem um pouco do trabalho que vocês realizam lá na instituição, né? Na abertura do programa eu apresentei vocês, que a Leandra que é fisioterapeuta, né? E a Bianca que faz a fonoaudiologia, né? Ali na APAI. Queria que vocês contassem um pouco então, como que é o trabalho de vocês duas ali dentro da instituição. Então, a fisioterapia, ela busca auxiliar de diversas maneiras, né? Trazendo mais autonomia para esse paciente, esse usuário, essa pessoa, além de também atuar na parte psicomotora, nas disfunções neuromusculares que esse paciente apresenta. E cada paciente tem uma forma diferente de ser trabalhado, né? A gente vê qual que é a demanda que esse paciente necessita e a gente faz um trabalho específico para que atenda a sua individualidade, né? O objetivo é sempre manter uma boa qualidade de vida, evitar pioras, né, das questões desse paciente. E também uma coisa que a gente sempre visa ali na APAI, não só na APAI, mas também no ambiente externo da APAI, é a participação das famílias nesse processo, né? Que é o que eu sempre digo, o profissional sozinho, ele não vai alcançar muita coisa não, a família tem que estar ali, tem que estar ajudando a gente no nosso trabalho, porque a gente só tá aquele tempo ali do atendimento, mas a família tá ali todos os dias, o tempo inteiro com esse paciente, então a gente precisa muito que a família seja participativa, né? Tem aquele vínculo entre profissional e família para juntos a gente conseguir alcançar as metas e ter uma boa evolução desse paciente, esse usuário. E Leandra, aí no seu papel ali na APAI, no seu trabalho, você já se deparou assim com casos que te surpreenderam, de usuários que superaram suas expectativas? Já teve situações assim? Com certeza, teve muitos pacientes assim que eu peguei, que no início pensava assim, meu Deus, eu acho que não vai evoluir tanto, e no final me surpreendeu, mas eu digo, isso aconteceu porque a família estava ali ajudando muito. Porque é um trabalho conjunto, né? Exatamente. Não individual, né? Isso. Muito bem, nós estamos conversando aqui com a fisioterapeuta Leandra e com a fonoaudióloga Bianca sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nós vamos dar uma pausa agora na nossa conversa, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão na rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na rádio FMZ. A nossa conversa hoje é sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, esse evento que ocorre a nível nacional, mas que também há uma programação aqui em Venda Nova do Imigrante, programação essa promovida pela nossa APAI. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui a Leandra Botassin Falqueto, que é fisioterapeuta da APAI, e a Bianca Roberta Moreira da Silva, que é fonoaudióloga também da APAI. Nós encerramos nosso bloco anterior falando sobre o papel da fisioterapia na APAI, né? A Leandra falou sobre a sua função ali na instituição. Agora, Bianca, eu gostaria de saber de você qual que é o papel de um fonoaudiólogo ali na APAI. Certo. O trabalho do fonoaudiólogo dentro da APAI vai atuar diretamente na promoção da comunicação, na alimentação segura e trazendo qualidade de vida de pessoas que têm, né, qualquer tipo de deficiência intelectual ou múltipla, desde bebês até a fase adulta. A gente investiga, né, a habilidade de fala, de linguagem, a voz, a motricidade orofacial, a audição e até mesmo a deglutição. Então, as intervenções elas vão incluir estratégias para o desenvolvimento como um todo, incluindo sempre ali a família e a equipe multiprofissional no progresso desses pacientes e usuários.
Eu vi aqui que falou de motricidade orofacial, audição e deglutição. Então, assim, o fonoaudiólogo não vai só cuidar da fala propriamente dito, né? Existem outras competências, outras áreas aí que vocês dão conta, né? Sim, exatamente. Quando vem uma família trazendo uma queixa ali pra gente como fonoaudiólogo, geralmente a gente abraça sim, a gente acolhe diante da queixa que eles estão apresentando, mas na nossa avaliação, como ela é muito individual, a gente consegue abranger o indivíduo como um todo. Então, se a queixa é a fala, tudo bem, a gente vai avaliar essa fala sim, mas a gente vai dar com certeza atenção a tudo que essa criança, né, ou esse adulto, ou esse bebê idoso, enfim, o que eles estiverem precisando, a gente consegue fazer uma avaliação completa e garantir ao longo do tempo de tratamento, né, que de fato seja alcançado todos os objetivos de terapia e que tenha uma evolução constante. Esse é o objetivo. E assim, é independente da idade, né? Desde bebês até adultos, né? O trabalho envolve independente da idade, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa que dentro da fonoaudiologia, né, inclui muito criança, mas chega um momento que até mesmo na fase, né, de idosos, então a gente vê que de fato precisam também do nosso papel ali dentro da vida deles, né, trazendo ali uma autonomia um pouco maior para a questão principalmente comunicativa, né, de repente tem ali associação com algum tipo de doença, né, que foi acometida e aí ele tem a comunicação sendo influenciada, né, sobre qualquer tipo de patologia. Então a gente vai lá, trabalha ali para que essa comunicação ela seja mais funcional possível, independente da fase da vida, né, que esse indivíduo está passando. Muito bem, vocês já me disseram que a Semana Nacional é a nível de Brasil, né? Mas nós também aqui em Venda Nova teremos uma programação que está sendo organizada pela APAI. Gostaria então de saber, Leandra, como será a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla aqui em Venda Nova, o que está programado para acontecer? Então, Edésio, a Semana Nacional começou no dia 21, que foi na quinta-feira. A abertura dessa semana contou com a primeira Paralimpíada na APAI. Foi conduzido pelo professor Arthur Falqueta, professor de Educação Física lá da nossa instituição. Esse ano foi só o início, o pontapé inicial, que por enquanto é só ali dentro da APAI de Venda Nova mesmo, com os nossos usuários, mas a intenção é que a gente consiga expandir essa Paralimpíada e quem sabe ano que vem, né, chamar outras APAIs para participar. E também teve um momento com o Chico no programa, né, Café nas Montanhas, que contou com a participação de 2 psicólogos, que foi o Cícero, que ele atende na saúde, e a Franciela, que atende na assistência, e também o Ronaldo, que ele é pai de um dos pacientes nossos lá na APAI, né, tem um filho autista, então ele tá sempre ali participando com a gente, um pai muito presente. E hoje, no sábado, né, que estamos aqui com você, participando, né, do programa Conexão, falando um pouquinho dessa semana. Na semana que vem, no dia 26, na terça-feira, vai ter a formação dos colaboradores da APAI, juntamente com outras APAIs, né? Nós vamos estar lá em Castelo, participando dessa formação, que também tem todo ano. No dia 27, a gente vai ter um momento com as famílias, vai ser uma roda de conversa, que vai ser a junção de 2 programas que a gente tem na APAI, que é o programa Fortalecer e o Cuidando de Quem Cuida, né? Então, como que é a Semana Nacional, a gente teve essa intenção de juntar esses 2 programas, fazer essa roda de conversa, que vai ser um momento, né, que vai ocorrer lá no auditório da APAI, sobre a vivência dessas famílias, troca de experiências, né? Vai ser um momento muito rico, vai valer muito a pena. E a Semana Nacional vai ser fechada no dia 28, que vai ser o prêmio da Luísa Dadalto, que ele é um evento que ele vai homenagear, né, pessoas que se destacam na defesa e na garantia de direitos, né, da pessoa com deficiência, e vai acontecer lá em Vitória. Uma das iniciativas, então, dessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, Leandra, foi essa Paralimpíada da APAI, né? Achei interessante, é a primeira vez que vocês estão realizando. Isso, aí o Arthur, né, que teve a ideia, levou essa ideia lá para a APAI. Então, assim, esse ano vai ser o teste, porque interno, né? Isso, que os meninos ainda, assim, estão aprendendo, ele tá ainda pegando o jeito. Então, esse ano vai ser restrito só ali na APAI, mas a intenção é expandir. Então pode ser que para os próximos anos aconteça aí um campeonato, né, entre a APAI da região, quem sabe, né? Uhum. Muito legal.
Muito bem, Bianca, para a gente fechar, então, tem uma mensagem aí especial para nós, para os nossos ouvintes? Claro. Esperamos que esse momento aqui no programa Conexão seja de conscientização para uma cidade muito mais inclusiva. Afinal, não basta incluir no papel, né? É preciso remover essas barreiras, garantir apoio e valorizar todas as formas de existência. Não basta falar por, então a gente precisa ouvir com. Porque a voz também se expressa no silêncio, na dança, no afeto, na arte, no gesto e até mesmo no olhar. Então a gente agradece muito pela oportunidade de estar aqui hoje representando todas essas pessoas. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aí sintonizado, participando, ligadinho em mais um programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Muito bem, então vou agradecer aqui a participação, Leandra. Obrigado aí pela sua participação aqui no programa Conexão mais uma vez, né? A gente Mais conversando sobre a PAI, muito bom, tá? Obrigado aí pela sua participação aqui no programa. Muito obrigada, Edésio. E Bianca também, prazer em te conhecer, seja aí bem-vinda à Venda Obrigada. Nova, tá? Que você faça aí, continue fazendo um excelente trabalho na PAI e obrigado aí pela participação aqui na Rádio FMZ. Muito obrigada. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.